Estacionei na longa entrada da casa dos meus pais em Scottsdale, segurando uma torta de maçã que tinha passado a manhã inteira preparando. Eu trabalhava com finanças em Chicago, mas tinha voltado para casa por causa disso. Só queria um jantar de ano novo tranquilo. Caminhei até o pátio. A churrasqueira soltava fumaça. Meu irmão Ethan levantou os olhos dos bifes. Ele não sorriu. Este ano é só para a família de verdade, disse, com a voz casual, como se falasse sobre o tempo. Congelei. Tentei ignorá-lo e procurei minha mãe. Ela estava na mesa, arrumando os pratos. Me viu, então se aproximou calmamente da churrasqueira, pegou meu bife e colocou direto na tigela do cachorro. Ninguém está te esperando, Claire, disse, com a voz fria. Buddy, o Golden Retriever da família, começou a comer meu jantar. A humilhação queimava no meu peito. Olhei para a torta de maçã nas minhas mãos. Coloquei-a na mesa vazia, me virei e voltei para o carro alugado sem dizer uma única palavra. Naquela noite, sentei-me em um quarto de motel escuro. Abri meu aplicativo bancário, o polegar firme. Eles tomavam tudo como garantido, então congelei todas as contas conjuntas, cada centavo. Eu não dirigi rápido. Não chorei. Apenas dirigi. A torta ainda estava na mesa do pátio. Minha torta de maçã feita em casa. Perguntei-me se eles a comeriam ou se jogariam no lixo junto com meu bife. Decidi que provavelmente comeriam. Eles nunca desperdiçavam comida, só pessoas. A estrada estava escura. O rádio desligado. Passei pelos bairros caros e bem cuidados de Scottsdale, pelos campos de golfe e resorts, até que os postes de luz ficaram mais raros e distantes. Vi uma placa, Motel Vacance. O UAM piscava. Estava perfeito. Entrei no estacionamento. Aluguei um quarto de um homem atrás de um vidro grosso. Paguei em dinheiro. Não queria deixar rastros. Eu era analista financeira. Sempre pensava no rastreamento de papel. O quarto cheirava a fumaça antiga e água sanitária. O carpete era fino. O ar-condicionado zumbia alto, depois chacoalhava, e zumbia de novo. Tranquei a porta com o ferrolho. Deslizei a corrente de metal na trava. Sentei na beira da cama. O cobertor era rígido. Eu estava completamente sozinha. E, pela primeira vez no dia, pude respirar. Eu deveria estar em uma festa. Deveria estar rindo e contando os segundos para meia-noite. Em vez disso, estava em um motel ruim ouvindo um caminhão ligado no estacionamento. Pensei no meu apartamento em Chicago. Era pequeno, limpo, meu. Eu tinha trabalhado tanto para consegui-lo. Trabalhava 60 horas por semana, economizava meu dinheiro, pagava minhas contas em dia. Eu era responsável. Sempre era responsável. Minha mãe sempre dizia, Claire é a responsável. Ela dá conta. Dar conta significava pagar pelas coisas. Peguei o telefone. Minhas mãos estavam firmes. Não estava mais com raiva. Estava fria. Sentia uma clareza dura e gelada. A humilhação tinha queimado, e isso restava. Abri meu aplicativo bancário. Tínhamos uma conta conjunta. Era uma conta antiga da época da faculdade. Eu deveria tê-la fechado anos atrás, mas minha mãe insistiu em mantê-la aberta para emergências, dizia. E se precisarmos te mandar dinheiro? Eles nunca me enviaram dinheiro. Eu que lhes enviava. Eu era o nome principal na conta. Meu salário caía lá. Transferia minhas despesas pessoais para minha conta em Chicago e deixava o resto na conta conjunta. Para a família, para a casa, para as contas. Olhei o histórico de transações. Rolei para baixo, e continuei rolando. 30 de dezembro, $200, Scottsdale Pines Golf Club, assinatura do Ethan. Eu sabia que ele jogava golfe, mas não sabia que eu estava pagando por isso. Imaginei ele balançando o taco, rindo com os amigos, usando meu dinheiro. 29 de dezembro, $800, The Napa Wine Cellar. A cobrança inicializada por LM, Linda Monroe. Minha mãe, sempre se gabava da coleção de vinhos. Dizia que era um investimento.
Sempre achei que meu pai pagava, mas ele era passivo. Segui a liderança da minha mãe. Agora percebo que ele apenas me deixou pagar. 28 de dezembro, $600, que entrega de carnes gourmet. No campo de observações, comida do Buddy. Buddy, o cachorro. Gastavam $600 em carne gourmet para o cachorro. O mesmo cachorro que minha mãe usou para comer meu bife. Senti uma risada subir do peito. Não era uma risada feliz. Era seca, horrível. Eles alimentavam melhor o cachorro do que a mim, e eu estava pagando por isso. Meu bônus de trabalho caiu na conta na semana passada. $10.000. Trabalhei noite e dia por 3 semanas para conseguir aquele bônus. Eu ia usar para pagar meus empréstimos estudantis. Chequei o saldo. Quase não restava nada. Golfe, vinho, carne do cachorro, presentes de Natal, móveis novos para o pátio, cada gasto era um corte, 1.000 cortes pequenos. Este ano é só para a família de verdade. Entendi. Eu não era família de verdade. Eu era um recurso. Um banco. Um banco que acabará de ser informado de que não era bem-vindo. O telefone vibrou. Me assustei. A tela acendeu. Tio Rufus. Tio Rufus era irmão da minha mãe. O excluído da família. Morava em uma cidade pequena, a 2 horas de distância. Homem quieto, que consertava coisas. Não ia a festas. Minha mãe dizia que ele era uma decepção. Ele foi o único que me enviou um cartão de aniversário. Apenas um cartão com $20 e as palavras: "Não deixe que eles te derrubem, garota." Respondi: "Claire?" Sua voz estava rouca. "Oi, tio Rufus." Minha voz foi baixa. "Você está bem? Ouvi que você foi embora." "Ouviu?" Fiquei surpresa. "Liguei para seu pai só para desejar um feliz ano novo." Ele passou o telefone para sua mãe. Ela estava reclamando. "O que ela disse?" "Disse que você apareceu sem avisar e fez cena." Fechei os olhos. Não disse uma palavra. "Eu trouxe uma torta." "Eu sei." Ele disse: "Eu sei como você é, Clary." Sua mãe, ela estava principalmente irritada porque você colocou a torta na mesa nova do pátio sem um suporte. Isso que importava para ela. A mesa? Não eu. "Eles estão bravos?" perguntei. Era uma pergunta boba, infantil. Rufus ficou em silêncio por um segundo. "Não, garota." "Esse é o problema." Perguntei onde você foi. Sua mãe disse: "Ah, ela foi embora emburrada. Ela vai voltar." E então Ethan aumentou a música. "Eles nem perceberam que você tinha saído." Eles nem perceberam que você tinha saído. As palavras deveriam ter doído. Deveriam ter partido meu coração. Mas não doeram. Eles me libertaram. Eu tinha passado a vida inteira esperando que me vissem, que me notassem. E nunca notariam. Eu era invisível até que uma conta precisasse ser paga. "Clary?" Rufus perguntou. "Ainda aí?" Levantei-me da cama. Olhei para a placa piscante do motel através da fresta da cortina. "Sim, tio Rufus, estou aqui." "O que você vai fazer?" Olhei para meu telefone, ainda aberto no aplicativo bancário. Vi os $1.200 do golfe e os $800 do vinho. "Bom," eu disse. "Bom? Por quê?" "É bom que eles não tenham percebido." Facilita as coisas. "Facilita o quê, Clary?" perguntou o tio Rufus, com voz cautelosa. Ele conhecia minha família. Ele me conhecia. "Eles acham que eu vou voltar," disse eu. Eu andava pelo quarto pequeno agora. 3 passos até a parede, virei. 3 passos até a comoda de madeira falsa. Minha mãe acha que vou voltar para pedir desculpas. "É o que você costuma fazer." Ele disse que não era uma acusação. Era um fato. "Sim," disse eu. "É verdade. Sempre volto. Sempre peço desculpas. Sempre tento resolver tudo."
Sempre pago a conta. Você não precisa, sabia? Eu sei. Parei de andar. Olhei meu reflexo na tela preta da televisão. Parecia cansada. Parecia uma mulher de 30 anos, uma analista financeira que deixou sua família tratá-la como criança. Eles te veem como uma carteira, Clary, disse Rufus. Sua voz era suave, mas as palavras duras. Só uma carteira, não uma pessoa. Eles deram meu jantar para o cachorro, sussurrei. O quê? Eu trouxe uma torta. Ethan disse que eu não era família de verdade. E minha mãe, ela colocou meu bife na tigela do Buddy bem na minha frente. Houve um longo silêncio na linha. Ouvi ele respirar fundo e devagar. Finalmente disse, então está decidido. Faça o que tiver que fazer, garota. Você não deve nada a eles. Você já pagou sua parte. E pagou a deles também. Tenho medo, admiti. Eles é que deveriam ter medo. Você tem todo o poder, Clary. Só nunca o usou. Boa noite. Me liga se precisar. Ele desligou. Ele estava certo. Eu era analista financeira. Entendia de poder. Era só dinheiro. Números na tela. Mas também era meu dinheiro. Meus números. Sentei na cama. Abri o aplicativo bancário de novo. Meu polegar estava firme desta vez. Fui primeiro para a conta conjunta, aquela com todo o histórico de transações. Vi o botão. Um botão simples, gerenciar cartões. Toquei nele. Vi meu nome, Claire Monroe. Vi Ethan Monroe. Vi Linda Monroe. Vi Daniel Monroe. Todos tinham um cartão vinculado à minha conta. Meu dinheiro. Toquei em Linda Monroe. A foto do cartão dela apareceu na tela. Abaixo, um botão vermelho, congelar cartão. Pensei nos $800 do vinho. Pensei na voz dela, ninguém está te esperando. Deslizei o polegar pela tela. O botão ficou vermelho. Cartão congelado. Uma mensagem apareceu, o cartão de Linda Monroe agora está inativo e não pode ser usado para novas transações ou pagamentos automáticos. Um pouco do peso saiu dos meus ombros. Em seguida, Daniel Monroe. Meu pai. O homem que apenas ficou lá. O homem que observava. O homem que nunca, nenhuma vez, se colocou ao meu lado. Congelar cartão. Cartão de Daniel Monroe agora inativo. Próximo, Ethan Monroe. Este ano é só para a família de verdade. Fitei seu nome. Ele era quem mais me machucou. Era meu irmão. Era para ser meu amigo. Pensei nos $200 do golfe. Não deslizei o botão, apertei com força. Congelar cartão. Cartão de Ethan Monroe agora inativo. Respirei fundo. Isso era defesa. Agora era hora de me proteger. Voltei ao menu principal. Vi a opção, bloquear conta. Toquei. Tem certeza? Bloquear esta conta impedirá todos os saques, transferências e pagamentos, incluindo contas agendadas. Pensei nas contas agendadas deles, a hipoteca da casa enorme, as parcelas dos 2 SUVs de luxo, o serviço da piscina, o jardineiro, o clube de vinhos do mês, a assinatura de ração gourmet para o cachorro. Tudo. Tudo estava vinculado a esta conta. Tudo pago por mim. Pressionei o botão, confirmar bloqueio da conta. Confirmei. A tela se atualizou. Uma grande faixa vermelha apareceu no topo, conta restrita. Eu consegui. Eu os cortei. Sentei-me no cobertor rígido. O silêncio no quarto era absoluto. O ar-condicionado finalmente parou de chacoalhar. Pela primeira vez na minha vida adulta, ninguém gastaria meu dinheiro, além de mim. Imaginei o que aconteceria amanhã. Minha mãe no supermercado, cartão recusado. A vergonha. Meu irmão no clube de golfe, cartão recusado. A raiva. Meu pai no posto de gasolina, cartão recusado. A confusão. Eles ficariam furiosos. Me ligariam.
Gritariam. Ameaçariam. Me chamariam de filha ruim, de egoísta. Olhei para o telefone. Já podia sentir a vibração fantasma da raiva deles chegando. Coloquei o celular no modo não perturbe. Desliguei o toque. Deitei na cama, ainda com roupa. Nem me preocupei em puxar o cobertor. Pela primeira vez, o silêncio na minha vida parecia justiça. Parecia paz. Adormeci em 10 minutos. Acordei com uma luz acinzentada. As cortinas do motel eram finas. Por um instante, não soube onde estava. Vi as paredes de blocos de concreto e a TV parafusada na mesa. Então lembrei, a festa, o bife, o motel, o aplicativo. Sentei-me. O celular estava no criado mudo. Tinha 14 chamadas perdidas, 7 da minha mãe, 4 do Ethan, 3 do meu pai. Também havia 22 mensagens de texto. Li a primeira, da minha mãe, cartão recusado. Resolva isso agora. A antiga Clary teria ficado enjoada. A antiga Clary já estaria discando, pedindo desculpas. Meu Deus, deve ser um erro do banco, me desculpa tanto. Mas eu só apaguei a mensagem. Apaguei todas. O congelamento tinha sido bom. Era defesa. Mas eu sabia que não era o suficiente. A conta conjunta era uma coisa, mas então lembrei de outra. A startup do Ethan. Cerca de 6 meses atrás, Ethan veio até mim. Claire, preciso de um favor. Meus investidores estão fazendo uma rodada de financiamento séria e preciso de uma conta limpa para transferir o dinheiro por 72 horas. É só uma formalidade jurídica. Posso usar seu nome numa nova conta empresarial? É só papelada. Eu tinha dito sim. Eu era responsável. Tinha bom crédito. Ele era meu irmão. Achei que estava ajudando. Ele me trouxe os papéis, eu assinei sem ler direito. Estava atolada de trabalho. Confiei nele. Agora, o enjoo subia pelo estômago. Aquilo não era um favor. Era outra coisa. Eu precisava de ajuda. De alguém mais esperto do que eu nisso. Liguei para a única pessoa em quem confiava. Reagan Secure Services. Aqui é Rio. Respondeu uma voz animada. Reagan, sou eu, Claire. São 6 da manhã em Chicago. Você está presa? Preciso pagar fiança? Ainda não respondi. Mas posso ter um problema grande. Reagan Hill era minha melhor amiga da faculdade. Especialista em cibersegurança. Trabalhava numa empresa contratada por clientes importantes quando eram hackeados. Ela se definia como paranoica profissional. Contei tudo. A festa, o cachorro, o motel, as contas congeladas. Ela ficou em silêncio. Quando terminei, apenas disse: Bom. Já era a hora. Eles são parasitas. Clary, você finalmente queimou sanguessugas. Tem mais? Falei, e expliquei sobre a startup do Ethan, a conta limpa, o dinheiro que ele moveu usando meu nome. O tom dela mudou. A leveza desapareceu. Em seu lugar, um gelo absoluto. Claire, me escuta. Ele não transferiu dinheiro. Ele te usou. Usou seu nome limpo e seu crédito como escudo. Se o negócio der errado, quem você acha que os investidores vão atrás? Dele ou da pessoa responsável cujo nome está nos documentos legais? Senti o sangue gelar. Eu? Você. Ele não é só um irmão idiota. Ele cometeu fraude. Falsificou sua assinatura, não foi? Eu acho que sim, em parte. Ok, disse Reagan, firme. Então estamos em guerra. Abra o laptop. Vamos consertar isso agora. Sentei-me na escrivaninha pequena do quarto de motel. Conectei meu laptop e entrei no Wi-Fi lento do motel. Estou dentro, disse. Bom. Estou te enviando um link. Clique nele. Vai iniciar um compartilhamento de tela. Eu vou te guiar. Cliquei. Minha tela piscou e então o cursor do mouse da Reagan apareceu, se movendo ao lado do meu. Ok,
Faça login nessa conta empresarial, disse ela. Entrei. O saldo era enorme, $150.000. Esse é o dinheiro dos investidores, disse eu. É para a empresa dele. Não, Claire, disse Reagan, com a voz afiada. Olhe o nome da conta. Monroe Innovations LLC. Agora veja o proprietário principal. Quem é? Olhei. Claire Monroe. E o secundário? Ethan Monroe. Mas você é a principal. Isso significa que é seu dinheiro. Legalmente, é sua empresa. Ele te usou como uma fachada. Não consegui falar. Ele não tinha apenas usado meu nome. Ele tinha me feito a dona da responsabilidade dele. Reagan, o que eu faço? Você é analista financeira, Claire. O que você faz com um ativo que é 100% passivo? Você liquida e se protege. Vamos mover esse dinheiro e depois contar aos investidores exatamente o que aconteceu, mas isso vai destruir a empresa dele. Sussurrei, a empresa dele. Claire, a empresa dele é você. Ele construiu todo o império sobre o seu nome. Você não construiu nada. Você é só a fundação que ele planejava abandonar quando o prédio desabasse. As palavras dela me atingiram. Eu acabará de puxar o tapete debaixo do homem que construiu tudo usando meu nome. Esse era o plano, mas a versão da Reagan era mais dura. Mais real. Ok, disse eu, com a voz firme. Me diga o que fazer. Na hora seguinte, Reagan foi uma general. Abra uma nova conta poupança de alto rendimento em outro banco. Um banco que sua família nunca ouviu falar. Bom. Agora, inicie uma transferência completa. Todos os $150.000. Coloque no campo de observações, retirada do proprietário. Cliquei em transferir. Observei os $150.000 desaparecerem da empresa do Ethan e aparecerem na minha nova conta privada e segura. Feito, disse. Passo 1 concluído. O ativo está seguro. Agora, passo 2, os investidores. Ethan te enviou o prospecto dos investidores, certo? Sim, está no meu e-mail. Abra. Preciso do nome do investidor principal. Encontrei o nome, uma grande firma de venture capital. Perfeito, disse Reagan. Agora vamos redigir um e-mail. Reagan ditava. Eu digitava. Simples. Direto. Apenas fatos. Sem emoção para a firma de investidores. Assunto: aviso urgente sobre Monroe Innovations LLC a quem interessar possa. Meu nome é Claire Monroe. Sou a titular principal e única signatária da conta associada a Monroe Innovations LLC. Informo que meu nome e crédito foram usados por Ethan Monroe sem meu conhecimento completo ou consentimento, sob o falso pretexto de um favor familiar. Não consenti com as responsabilidades legais ou financeiras deste empreendimento. Recuperei todos os ativos pessoais da conta. Todas as transferências pendentes estão anuladas. Estou dissolvendo minha associação com esta LLC com efeito imediato. Qualquer correspondência futura referente a Monroe Innovations deve ser direcionada a Ethan Monroe. Considero o assunto encerrado. Atenciosamente. Claire Monroe. Fitei as palavras. Reagan, isso é uma bomba nuclear. Sim, disse ela. Ele colocou a bomba. Você só está saindo antes que ela exploda e te leve junto. Minha mão tremia. Envie, Claire. Cliquei em enviar. Ficamos em silêncio por 1 minuto, apenas o som da minha respiração e da máquina de gelo do motel zumbindo no corredor. Meu laptop apitou. Um novo e-mail. É do investidor, disse, com o coração batendo forte. Leia, disse Reagan. Abri. 2 frases. Mestre Monroe, obrigada pelo esclarecimento. Estamos encerrando nossa oferta de financiamento séria a efeito imediato. Todos os contratos com a Monroe Innovations estão, por este e-mail, anulados. Estava feito. Em uma manhã, eu tinha congelado as finanças da minha família e dissolvido a empresa do meu irmão, todo o império dele. Desaparecido antes do amanhecer. Como você se sente? Perguntou Reagan.
Pensei por um longo tempo. Não estava feliz. Não estava triste. Sinto, disse como se finalmente estivesse equilibrada. Meu portfólio está equilibrado. É isso aí, garota, disse Reagan. Você acabou de puxar o tapete debaixo do homem que construiu a empresa dele com seu nome. Agora vá tomar um café. Tenho a sensação de que a tempestade real está prestes a começar. Reagan estava certa. A tempestade estava chegando. Tive tempo para um banho e uma xícara do café queimado de motel. Começava a me sentir humana quando ouvi. Uma porta de carro bateu no estacionamento. Bateu com uma força raivosa que eu reconheci. Então gritos. Qual delas é? Era a voz do Ethan. Quarto 108. 108, disse o recepcionista. Claire. Claire. Era minha mãe? Congelei. Como eles me encontraram? Não importava. Eles estavam ali. Meu coração parecia querer sair do peito. Meu primeiro instinto foi me esconder, me jogar debaixo da cama, fingir que não estava lá. Era o que eu sempre fazia. Sou uma mulher de 30 anos, disse a mim mesma. Sou analista financeira. Não sou uma criança. Caminhei até a porta. Não a abri. Olhei pelo olho mágico. A visão era terrível e distorcida. O rosto da minha mãe estava grudado na porta. O cabelo, despenteado. Ainda vestia a roupa da festa de Ano Novo. A maquiagem borrada. Parecia velha. Ita estava logo atrás dela. O rosto vermelho de raiva. Parecia vibrar de ódio. Então começaram as batidas. Bum. 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 Não era uma batida comum. Era um soco. O soco de Ethan. Claire, abra esta porta. Abra esta maldita porta agora. Ele gritou. Afastei-me do olho mágico. As mãos tremiam. O que você fez? Minha mãe gritou, aguda e fina. O que você fez? Meu cartão foi recusado no posto de gasolina. Ela não estava preocupada. Não perguntava se eu estava bem. Ela estava com raiva. Com raiva por eu tê-la envergonhado. No meio do posto, ela gritou, a voz quebrada. Parou no meio do abastecimento. Você sabe como é? Todo mundo me olhando. Eu não disse nada. Fiquei apenas apoiada na parede fria de blocos pintados. O clube de golfe. Claire. Ethan tomou conta. Eles cortaram meu cartão na loja do clube. Você acha isso engraçado? Você me arruinou. Os investidores ligaram. Agora ele gritava, um som bruto, quase animal. Eles puxaram tudo. A série A acabou. Você roubou. Você roubou meu dinheiro. Seu psicopata. Meu dinheiro. Ele dizia que nunca fora dele, era meu. Liga de volta. Minha mãe ordenou. O que quer que você tenha feito, conserte agora. Não é assim que te criamos. Você tem 30 anos. Ela continuou, pegando força. 30? Você não tem marido. Não tem filhos. Só tem seu trabalho. Para que precisa de todo esse dinheiro? Dinheiro é para a família. Este ano é só para a família de verdade. Ali estava a verdade, eu não era família. Eu era o dinheiro. E eu não era família de verdade porque não tinha marido nem filho. Eu era apenas Claire. E isso não bastava. Senti o último resquício de medo desaparecer, substituído por uma calma profunda e tranquila. Finalmente entendi, não era minha culpa. Era deles. Passei pela porta e peguei o telefone do motel, aquele com o pesado receptor de plástico. Disquei 0, recepção. Uma voz entediada atendeu. Olá, disse, com a voz calma, firme. Me surpreendi com o quanto soava firme. Meu nome é Claire Monroe. Estou no quarto 108. O martelar na porta parou. Eles podiam me ouvir falando. Senhora, tem 2 pessoas aqui fora, um homem e uma mulher.
Não são hóspedes. Estão gritando e batendo na minha porta. Estão me assediando. Preciso que envie segurança. Ouvi um arfado agudo do outro lado da porta. Claire, não, minha mãe sussurrou. Não ouse, senhora, o recepcionista disse. Por favor, mande segurança, repeti. Eles estão invadindo a propriedade e tenho medo pela minha segurança. Já, senhora Monroe. Desliguei. Voltei até a porta e olhei pelo olho mágico novamente. O rosto da minha mãe estava pálido, a raiva tinha sumido, substituída por choque, descrença. Ela não acreditava que eu tinha feito aquilo. Ethan recuava, mãos levantadas, ele sabia como aquilo parecia. Ouvi passos pesados no corredor e um homem grande com camisa de segurança apareceu. Senhora, senhor, por favor se afastem da porta, disse o segurança. Ela é nossa filha, minha mãe tentou. Isto é assunto de família. Ela é hóspede. O segurança, sem se impressionar, respondeu, e vocês estão assediando ela. Preciso que saiam da propriedade agora. Não podem fazer isso. Ethan protestou. Posso sim, disse o segurança. E vou. Ou chamo a polícia de Scottsdale. A escolha é de vocês. Aquilo os calou. Observei o segurança escoltá-los pelo corredor, minha mãe nos sapatos de festa da noite anterior, meu irmão com os ombros caídos de derrota. Quando ele virou a esquina, Ethan olhou para trás, seus olhos encontraram um olho mágico. Ele sabia que eu estava assistindo. Você vai se arrepender disso, Claire, ele gritou. Você está morta para nós. Vai se arrepender. O corredor ficou vazio. Silêncio. Apoiei a testa na madeira fria da porta e coloquei a boca junto à corrente. Sussurrei, só por mim. Já fiz por 30 anos. Voltei para Chicago na manhã seguinte. O avião decolou do aeroporto de Scottsdale e eu via as montanhas secas e marrons desaparecerem. Aquele deserto era o mundo deles. Um lugar de casas enormes, campos de golfe verdes e sombras frias e profundas. Eu estava feliz por deixá-lo para trás. Pousamos em Chicago. Cinza e frio. O vento vindo do lago cortava, mas eu adorava. Era real, peguei um táxi até meu apartamento, um pequeno de um quarto pelo qual tinha trabalhado tanto. Entrei e tranquei a porta. Minha correspondência estava amontoada no chão, contas, propaganda e um único envelope branco simples. Sem remetente, mas eu reconheci a letra. Era do tio Rufus. Coloquei minha bolsa no chão e sentei no balcão da cozinha. Olhei para o envelope. Pesava. Abri. Não havia carta. Não havia cartão. Apenas um pequeno pendrive preto, daqueles de conferência. Meu coração começou a disparar. Não era um cartão de aniversário. Era outra coisa. Quase tive medo de olhar. Fui até a mesa, liguei o laptop e conectei o pendrive na porta USB. Uma janela abriu. Havia um arquivo, um áudio chamado Clare MP3. Coloquei os fones de ouvido e cliquei em reproduzir. Primeiro, apenas estática. Depois, o som de uma cadeira arrastando no piso de cerâmica. Então, a voz do Rufus, baixa e rouca, como se falasse diretamente no microfone. Garota, você fez o que precisava ser feito. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Fechei os olhos. Nem sabia o quanto precisava ouvir isso. Depois que você foi embora, continuou ele, as coisas ficaram intensas. Seu pai me ligou. Estava em pânico. Pediu que eu fosse lá para colocar juízo na sua mãe. Então eu fui. Fui até lá com o telefone no bolso. O gravador estava ligado. A voz dele parou. A estática voltou. E então eu os ouvi. Ela é uma sociopata. Era minha mãe, aguda e fina. Quem faz isso? Quem congela o dinheiro da própria família depois de tudo que fizemos por ela, depois de criá-la? Linda, por favor, disse meu pai, voz pequena e fraca. Talvez devêssemos apenas ligar para ela. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Cortou a voz do Ethan, cheia de nojo. Pedir desculpas por quê?
Por ela ter feito uma cena na nossa festa? Pai, ela é quem deveria se desculpar. Ela roubou meu dinheiro. Ethan agora gritava, o dinheiro dos investidores. Ela roubou. Estava no nome dela, pai. É só papelada, disse meu pai. Era a minha empresa. Gritou Ethan. Ela era só a responsável. Supostamente era o plano B. Ela está com ciúmes. Só com ciúmes porque eu sou bem-sucedido e ela é uma analista de 30 anos sem vida. Senti a palavra ciúmes me atingir, mesmo estando no meu apartamento, quilômetros de distância. Temos que recuperar esse dinheiro, disse minha mãe, agora com a voz fria. Todo o pânico falso tinha ido embora. Essa era a verdadeira voz dela. A voz que eu conhecia. Ela vai ceder, disse Ethan, confiante. Ela é fraca, mãe. Sempre foi. Ela precisa da gente. Precisa ser família. Dê uma semana. No máximo 2. Ela vai se sentir culpada. Vai voltar rastejando, implorando nosso perdão. E quando ela fizer isso? Perguntou minha mãe. Quando ela fizer, disse Ethan, tiramos o nome dela da conta empresarial, mas deixamos na conta conjunta. Aumentamos a contribuição dela para a família e avisamos que, se ela aprontar uma dessas de novo, está fora de vez. Houve uma pausa. E o apartamento dela? Perguntou meu pai. E o que tem ele? Disse minha mãe. Ela não consegue manter esse apartamento e ainda nos sustentar. Vai ter que voltar para casa. Pode trabalhar do quarto antigo dela. Eles estavam planejando. Não estavam tristes por eu ter ido embora. Não estavam arrependidos. Só estavam irritados porque o banco estava fechado e eles estavam esperando. Esperando que eu fraquejasse. Esperando que eu voltasse para pedir desculpas por não deixar que me usassem. Meu estômago revirou. Estavam dividindo a minha vida como se já fosse deles. A gravação da minha família desapareceu. Então a voz do tio Rufus voltou, clara e firme. Eles ainda te veem como uma carteira, não como uma pessoa, disse ele. Eles não estão arrependidos, garota. Só estão chateados que você mudou a senha. Você fez a coisa certa. Nunca volte atrás. Proteja sempre suas peças. Houve um clique. O arquivo de áudio terminou. Meu apartamento estava silencioso. Tirei os fones de ouvido. Eu tremia. Eu tinha sentido uma pequena, ínfima e tola pontada de culpa. Tinha me perguntado se fui longe demais. Tinha me perguntado se deveria ligar para eles. Aquele pendrive era um presente. Era a prova. Era a permissão que eu precisava para parar de me sentir culpada e começar a ser inteligente. Não apaguei o arquivo. Salvei. Fiz backup na nuvem. Nomeei o novo arquivo como evidência. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas eu não estava triste. Não estava machucada. Pela primeira vez na minha vida, me senti livre. Foi uma liberação completa, total. Eles tinham me mostrado exatamente quem eram, e eu acreditei. Semanas se passaram. O silêncio da minha família era total. Um novo tipo de silêncio. Não era o velho silêncio vazio, onde eu esperava que eles ligassem. Era um silêncio duro, raivoso. Eu sabia que eles esperavam que eu quebrasse. Como Ethan disse, eu não quebrei. Fui trabalhar. Era boa no meu trabalho. Olhava planilhas. Analisava mercados. Números eram seguros. Números eram honestos. Um negativo era apenas um negativo. Não fingia ser positivo. Não dizia que te amava e depois tirava seu dinheiro. Paguei minhas contas. Cozinhei para mim mesma. Fui à academia. Saí para beber com a Reagan. Pela primeira vez, minha vida era só minha. Então, uma noite, o silêncio se quebrou. Eram 3h17 da manhã. Meu telefone vibrou no criado mudo. Foi tão alto naquele quarto silencioso que me assustei. Meu toque estava ligado ao hábito de trabalho.
Precisava estar disponível para os mercados asiáticos, mas não era alerta de trabalho. A tela acendeu. Era uma solicitação de pagamento da Linda Monroe. Valor: 2.600. Memorando: a emergência do motel para prorrogação. Canos estourados em casa. Por favor, Claire. Não temos para onde ir. Estamos congelando. Meu coração subiu para a garganta. O velho reflexo. O velho pânico. Eles estão sem teto. É minha culpa. Eles estão com frio. Minha mão tremia. Quase apertei a aprovar. Quase fiz isso. Ela vai ceder. Ela é fraca. Parei. Respirei fundo. Sentei na cama e acendi o abajur. Ok, Claire, sussurrei. Seja analista. Analise isso. 7 horas da manhã, um horário clássico para um golpe baseado em pânico. Queriam que eu estivesse sonolenta e assustada. $2.600. Um número muito específico. Não $2.000, não $3.000. $2.600. Soava real demais para ser real. Prorrogação de motel. Canos estourados. Era uma boa história. Mas eu era uma mulher de 30 anos, não uma garota de 12. Olhei o pedido de novo. Havia um anexo, uma foto. Toquei nela. Abri a imagem em tela cheia. Era uma foto escura e borrada do piso da cozinha. Parecia o piso da cozinha dos meus pais. Havia água espalhada no azulejo. Toalhas jogadas no chão. Parecia convincente, mas eu sou analista. Procuro detalhes. Baixei a imagem e abri no laptop. Aumentei o zoom. A água era muito rasa e muito limpa. Estava perto da porta de correr. Ampliei mais e a vi no reflexo da maçaneta cromada da lava-louças, minha mãe. Ela segurava o celular e, ao lado, via-se a mangueira verde do jardim entrando pelo pátio. Não havia cano estourado. Minha mãe estava na cozinha, no meio da noite, borrifando o chão com a mangueira do jardim. Ela estava fingindo uma emergência para me aplicar um golpe de $2.600. Senti uma emoção nova. Não era tristeza. Não era mágoa. Era raiva. Uma raiva fria, limpa, perfeita. Aquilo era um jogo. Eles achavam que eu era estúpida. Ok, pensei. Vamos jogar. Abri o app de pagamentos. Recusei o pedido de $2.600. Em seguida, comecei uma nova transação, enviar para Linda Monroe, valor $50. Pensei por um tempo longamente sobre o campo de memorando. Então digitei, para o eBay que o Buddy comeu. Apertei enviar. Coloquei o telefone no criado mudo. Eu sabia o que vinha a seguir. Fui à cozinha, fiz uma xícara de chá e observei o céu negro sobre o lago Michigan começando a clarear. O telefone começou a vibrar no criado mudo. Não tocou, eu tinha silenciado os números deles, mas a tela acendia e acendia. Peguei o aparelho, 14 chamadas perdidas. 32 mensagens. Abri a primeira, era da minha mãe ingrata. A segunda, como ousa. A terceira, $50. É brincadeira? Rolei. Uma mensagem do Ethan, você é sociopata. Vai pagar por isso. Aproveite seu dinheiro. Vai morrer sozinha. Uma do meu pai, Claire, por favor. Sua mãe está muito abalada. Isso não está certo. Ligue pra gente. Eles não estavam congelando no motel. Estavam todos em casa. Todos acordados. E todos furiosos porque o golpe falhou. Os $50 foram um insulto. Era eu dizendo, eu sei. Eu vejo vocês. Não apaguei as mensagens. Fiz capturas de tela de cada uma delas. Fui até meu laptop, abri a pasta chamada Evidências e salvei todas as imagens. Depois voltei para a cama, desliguei o celular completamente e dormi melhor do que em anos. Depois do episódio dos $50, o silêncio mudou. Não era mais um silêncio de raiva.
Era um silêncio morto. Eles não ligaram. Não mandaram mensagens. Não enviaram pedidos de transferência. Aquilo era mais assustador. Eu os conhecia. Era o silêncio do planejamento. Segui com a minha vida. Contei tudo para Reagan. Ótimo, ela disse. Você venceu no jogo deles. Mas cuidado, Clary. Eles não vão parar. Eles não são racionais. Você está lidando com ratos encurralados. E ratos mordem. Ela estava certa. Uma semana depois, eu estava na minha mesa no trabalho, finalizando um relatório sobre projeções de mercado. Um e-mail apareceu na minha caixa pessoal. Assunto: alerta de monitoramento de crédito, nova consulta. Franzi o senho. Eu sou analista financeira. Tenho alertas em tudo. Meu crédito estava congelado, uma precaução padrão. Ninguém deveria conseguir fazer consultas. Acessei meu serviço de monitoramento. Meu coração parou. Nova conta aberta. Capital One Signature Visa. Data de abertura: 4 dias atrás. Não consegui respirar. Meu crédito estava congelado. Como? A menos que a pessoa que solicitou tivesse todas as minhas informações: nome completo, data de nascimento, número do seguro social, nome de solteira da minha mãe, mascote da minha escola. Ita. Minhas mãos tremiam. Peguei o telefone e liguei para o número no verso do meu próprio cartão de crédito. Fui encaminhada para o departamento de fraudes. Alô, falei, com a voz fraca. Meu nome é Clary Monroe. Estou ligando sobre uma conta que eu não abri. Sim, senhorita Monroe, respondeu o homem, com voz calma. Estou vendo aqui uma nova conta Signature Visa. A senhora está dizendo que não fez essa solicitação? Não, eu não fiz. Certo, vamos verificar. Sim, foi aberta há 4 dias. Nós também temos registro de uma ligação sua para descongelar o crédito. Eu nunca liguei. Foi alguém que passou por todas as verificações de segurança. Onde o cartão foi enviado? Perguntei. Foi enviado com entrega expressa, em um dia, para o endereço em Scottsdale, Arizona. Fechei os olhos. Há cobranças? Perguntei. Sim, senhora. Há várias. Esperei. Uma de $5.200 no Desert Diamond Cassino. E o resto? Uma de $4.600 na Proline Electronics. $9.800 em 4 dias. Ethan não apenas me usou. Ele não apenas pegou emprestado. Ele roubou. Ele se fez passar por mim. Cometeu um crime federal. Aquilo não era drama de família. Isso era um crime. Eu desliguei com o banco. Eles congelaram um novo cartão e iniciaram a investigação de fraude. Liguei para minha única aliada. Reagan, sussurrei. Eu estava em uma sala de conferência no trabalho, me escondendo. Ele fez isso. Ele roubou minha identidade. A voz de Reagan não era suave. Não era sinto muito. Era fria. Ok, terminamos. Ele cruzou a linha. Isso não é um desentendimento familiar. É um crime federal. O que eu faço? Eu chorava agora. Você sai do trabalho, ela disse. Vai para casa. Pegue seu laptop. Pegue a pasta chamada Evidências. Eu vou te encontrar. Não vamos para o meu escritório. Vamos à polícia. A delegacia era cinza. Cheirava a café velho e água sanitária. Eu me senti mal. Eu tinha 30 anos, era analista financeira e estava em uma delegacia registrando um boletim contra meu próprio irmão. Reagan segurou meu braço. Você é a vítima, Clary. Lembre-se disso. Sentamos com um detetive. Seu nome era Dias. Ele parecia cansado. Coisas de família, suspirou quando comecei a contar minha história. É o pior. Assenti. Mas eu não era apenas uma vítima chorosa. Eu era uma vítima organizada.
Aqui está o alerta, disse, abrindo meu laptop. Aqui está o novo cartão de crédito. Aqui está o endereço de entrega. Aqui está o relatório de fraude do Capital One. Ok, disse ele, digitando. Roubo de identidade. E aqui continuei a uma pasta que venho guardando. Mostrei as capturas de tela do pedido de $50 via Zella. Mostrei as 32 mensagens de texto ameaçadoras. Mostrei um incidente no motel. Depois, conectei meus fones e os entreguei a ele. E aqui disse a um arquivo de áudio. Preciso que você ouça. Observei seu rosto enquanto ele escutava a gravação de Rufus. Vi suas sobrancelhas se erguerem ao ouvir o plano da minha mãe. Vi sua mandíbula se apertar quando ouviu Ethan dizer, ela é fraca. Ela vai quebrar. Ele tirou os fones. Olhou para mim. Senhorita Monroe, disse, isso não é problema de família. É roubo de identidade, fraude eletrônica e um padrão de assédio. Reagan falou. Precisamos de uma ordem de restrição, uma ordem de proteção contra Ethan Monroe e Linda Monroe. Ficamos lá por 3 horas. Registrei o boletim de roubo de identidade. Registrei o boletim de assédio. Fomos para outro escritório no mesmo prédio e dei entrada na ordem de restrição. Listei tudo, o motel, as ameaças, a identidade roubada. Quando saímos, o sol estava se pondo. Eu estava vazia. Eu simplesmente sussurrei. Eu acabei de chamar a polícia contra minha família. Reagan colocou o braço ao meu redor. Não, Clary. Você chamou a polícia contra pessoas que roubaram você e te ameaçaram. Ele deixou de ser seu irmão quando te viu como um número de crédito. Alguns dias depois, meu telefone tocou. Era o detetive Dias. Senhorita Monroe, disse, só uma atualização. A ordem de proteção foi entregue a ambos. Também visitamos seu irmão e conversamos sobre as acusações de fraude. E ele não ficou feliz, respondi. Mas as evidências são fortes. Ele usou seu nome. Agora terá que responder por isso. Desliguei. Uma linha havia sido cruzada. Ele colocou meu nome em um documento legal. Agora o nome dele estava em outro, um boletim de ocorrência policial. A ordem de restrição era uma muralha. O boletim de ocorrência, uma bomba. Eu não precisava fazer mais nada. O sistema, as regras em que eu acreditava, começaram a funcionar. O mundo de Ethan desmoronou. Não era só o caso de fraude. Os investidores que eu havia contatado, os mesmos que encerraram o financiamento dele, falaram dentro do seu pequeno mundo de startups e capital de risco. Reputação era tudo. Ethan Monroe agora era tóxico. Ele era o homem que construiu sua empresa usando o nome da irmã e, depois, roubou sua identidade quando ela o cortou. Ninguém queria se envolver com ele. Ele perdeu o emprego de consultoria. Teve que contratar um advogado. Advogados são muito, muito caros. E, claro, eu não estava mais pagando a hipoteca da casa em Scottsdale. As ligações não chegavam até mim. Não podiam. A ordem de proteção era um escudo legal. Então, as ligações foram para o tio Rufus. Ele me ligou uma noite. Só para você saber, garota, disse, com a voz plana ao banco, vai tomar a casa. Leilão. Esperei. Esperei a culpa. A sensação esmagadora e horrível de que eu havia feito aquilo. Não veio. Eu só me senti cansada. Ok, disse. Sua mãe? Ela tem me ligado. Rufus continuou sem parar, chorando, gritando, dizendo que agora eu era a responsável da família, que ele precisava me fazer entender para eu parar com tudo aquilo. O que você disse? Disse ela que bom senso é uma via de mão dupla e que o lado dela da rua estava fechado há 30 anos. Então bloqueei o número dela. Quase sorri. Obrigada, tio Rufus. Não me agradeça, disse ele. Só estou limpando velhas bagunças. Se cuida, garota. Um mês depois, precisei voar para Phoenix para uma conferência de trabalho. Eu não voltava ao Arizona desde aquela noite. Minha apresentação foi boa. Meus chefes ficaram satisfeitos. Minha nova vida, sem família, estava indo bem.
Tinha 1 hora antes do voo de volta. Estava no carro alugado. Não sei por que fiz isso. Foi como um imã. Dirigi pelas ruas familiares, perfeitas. Fui até minha antiga rua, a rua onde cresci. Parei do outro lado da estrada. Não saí do carro. Apenas olhei para a casa. Estava horrível. O gramado, seco e marrom. As lindas flores rosas que minha mãe amava, todas mortas, apenas galhos secos. As janelas estavam escuras. E cravado no meio do gramado morto, havia um cartaz vermelho brilhante com uma palavra: leilão. A casa parecia pequena. Fraca. Todo o poder que tinha sobre mim, todo o medo que eu sentia daquele pátio, todas as noites que chorei no meu antigo quarto, tinha ido embora. Era apenas um prédio. Uma caixa de concreto e madeira. Era o lugar onde eles tinham tudo: uma casa bonita, um filho bem-sucedido, uma filha que pagava suas contas. Tinha tudo, menos minha contenção. Coloquei o carro em movimento. Comecei a me afastar, mas parei. Estacionei no final do quarteirão. Saí do carro. Coloquei minha bolsa de trabalho no ombro, levantei a cabeça e caminhei. Passei pelo gramado morto, pelo cartaz do leilão, pelo pátio onde Ethan disse que eu não era família de verdade, pela porta da frente onde nunca fui realmente bem-vinda. Não parei. Não diminui o passo. Apenas continuei andando, meus saltos de trabalho batendo no asfalto. Caminhei até o fim da rua. Eles não haviam perdido a casa. Eles perderam minha contenção. E aquilo, descobri, era a única coisa que mantinha todo o mundo deles unido. Meses se passaram. O leilão aconteceu. A casa foi vendida. O processo com Ethan terminou. Não foi dramático. Ele fez um acordo. Declarou-se culpado por roubo de identidade. Pegou liberdade condicional. Teve que pagar restituição. Eu sabia que nunca veria um centavo dos $9.800. Não importava. Não era sobre dinheiro. Era sobre o registro. O nome dele estava no sistema como criminoso. O meu, como vítima. A verdade finalmente estava escrita. Voltei do trabalho uma noite. Era inverno em Chicago. A neve soprava. Havia uma pequena caixa na minha porta. Era do tio Rufus. Pesada. Eu a trouxe para dentro. Cortei a fita. Dentro da caixa, envolvido em um pano de prato velho e limpo, havia algo de metal. Desembrulhei. Meu fôlego travou. Era o pote de ração do Buddy. Um pesado recipiente de aço inoxidável, do tipo que dura para sempre. Estava arranhado e sem brilho, mas limpo. Era aquele pote mesmo onde minha mãe raspou meu bife, o mesmo que recebia os $600 mensais em carne gourmet. O símbolo de cada insulto, a prova viva de que, aos olhos deles, eu valia menos que o cachorro. Olhei dentro da caixa. Havia um bilhete. A caligrafia era do Rufus. Garota dizia, ele não vai mais precisar disso. Seus pais se mudaram para um apartamento pequeno. Não permitem cães. Deram o Buddy. Encontrei isso enquanto limpava a garagem. Achei que você devia ficar com a última peça. Senti uma tristeza aguda, súbita, insuportável. Não por meus pais. Pelo Buddy. Ele era um bom cachorro. O único que ficou feliz em me ver naquela noite. E, quando deixou de ser útil, quando eles não puderam mais bancá-lo, simplesmente o deram embora. Exatamente como fizeram comigo. Segurei o pote frio e pesado nas mãos. Eu poderia jogá-lo fora. Poderia quebrá-lo. Mas não fiz nada disso. Era a última peça. O fim de tudo. Caminhei até o armário do corredor. No fundo, na prateleira de cima, guardo uma caixa com cachecóis de inverno. Passei o dedo pela borda gelada do metal. Coloquei o pote na gaveta, sob os tecidos. Não estava guardando aquilo como troféu, e sim como lembrete, um símbolo de cada humilhação que eu superei, um lembrete do que acontece quando alguém alimenta o ego com a dignidade do outro. Fechei a gaveta. Naquela noite, meu apartamento estava silencioso, mas era um silêncio diferente.
Antes, o silêncio da minha família era vazio, o som da indiferença, da espera por uma ligação que nunca vinha. Agora, esse silêncio era conquistado. Era cheio. Era o som da minha própria vida. Sem drama. Sem pedidos de dinheiro às 3 da manhã. Sem alertas de crédito. Sem gritos. Sem brigas. Apenas paz. Sentei-me no sofá. Olhei pela janela. O horizonte de Chicago brilhava em tons de prata e branco. A neve caía. Era minha cidade. Meu lar. Abri meu diário e eu havia começado a escrever um. Não escrevi sobre eles. Nem sobre o pote, nem sobre a casa, nem sobre o dinheiro. Escrevi 3 linhas. Meu novo portfólio financeiro está equilibrado. Posição 0. Nada conjunto. Meu portfólio estava em equilíbrio. Eu havia eliminado os ativos tóxicos de alto risco minha família. Tinha me desfeito do passivo. Minha posição era 0. Eu não devia nada a eles. Eles não deviam nada a mim. Eu não estava no vermelho, nem no preto. Eu era apenas eu. E nada conjunto. Meu nome estava apenas nas minhas coisas, meu apartamento, minha conta bancária, minha vida. Nenhum cotitular. Ninguém mais tinha uma chave. O silêncio da minha família, do outro lado do país, finalmente parecia merecido. Não era ausência. Era presença. Era o espaço de que eu precisava para viver. Fechei o diário. O capítulo havia terminado.